Bem-vindos a mais um Identidade, o programa de hoje, gente, tá tão especial. Eu tô com a doutora Vitória Monferdini. Ela é mamãe do Homero, esposa do Eduardo, dentista, gente, uma dentista de excelência. Você vê que ela vai fazendo tudo com amor, a gente vai conhecer um pouquinho mais da história da doutora Vitória. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Perla, pela oportunidade de estar aqui no seu programa. Muito obrigada. É um prazer estar com você aqui na Clínica Barsottini, que já é uma clínica que a gente ama, já sou paciente, e conhecer um pouquinho mais da sua história, eu tenho certeza que o pessoal do Identidade vai amar. E já vamos começar, aonde nasceu a Vitória? Bom, Conta um pouquinho pra gente. eu nasci em Espírito Santo do Pinhal, é uma cidade no interior de São Paulo, perto de Campinas, São João do Boa Vista, uma cidade bem pequenininha de 48 mil habitantes, mais ou menos. Aham, E eu nasci lá. Aí eu vim pra Ribeirão, eu conheci a Anne, né, aham. aqui da Clínica Barsottini, conheci a Anne, a família dela também é lá de Pinhal, então a gente se conhecia, amigos da família e tudo mais. E aí desde que eu estou na faculdade, desde que eu estava na faculdade, eu fazia estágio na Na clínica da Anne. clínica. Antigamente a Anne tinha uma salinha só, num bairro aqui em Aham. Ribeirão. E eu ia pra lá, fazia estágio com ela, acompanhava os atendimentos dela e ela falava assim: "Ai, quando você se formar, eu vou ter minha clínica e você vai ter uma salinha lá." E demorou, mas chegou Que a legal. E hora. que professora, Nossa né? Que Senhora! Um privilégio. super privilégio estar com ela. Tá há quanto tempo de formada? 7 anos? 7 anos. Sete, 8 anos. 8 anos. 8 anos de formada e eu tô aqui com a Anne há 7 anos. E, Desde o dia que ela abriu a clínica, eu vim pra cá com ela. e como é que foi essa escolha pela odontologia? Na verdade, eu queria medicina. Hum, E aí eu terminei o colegial e tudo mais, e aí eu prestei o vestibular, não passei na medicina, mas a odontologia era a minha segunda opção. aham, E aí eu passei, eu queria ir embora de casa, não queria mais ficar em Pinhal, tava naquela ansiedade, né, de entrar na aham. faculdade e tudo mais. Passei na odontologia, falei, eu vou. E aí a minha mãe me soltou aqui em Ribeirão, né, numa cidade muito maior que a minha, eu tinha Aham. 17 Isso anos. que eu ia perguntar, você tinha 17 Tinha anos. 17 anos, ela me soltou aqui, me colocou pra morar sozinha. Num Mudança radical, né? radical, radical. Sofri muito pra até me adaptar. Eu lembro certinho um dia que meu primeiro perrengue, assim, queimou o chuveiro. E aí, o que que eu fazia? Né, liguei pra minha mãe. Mãe, meu chuveiro queimou. Ela, o que você quer que eu faça? Tô 200 quilômetros de você, se vira. E aí eu me virei. E por fim, solucionei. Mas foi ótimo, porque foi um crescimento pra mim. Foi, totalmente. Você saiu de uma cidade pequena É, ali no aconchego dos pais, de repente é, morando sozinha, em Ribeirão Preto, é. e se viu tendo que fazer tudo Tudo isso. E como é que sozinha. foi esse processo da Vitória? Como é que foi essa paixão? Porque daí veio a paixão pela Sim, odontologia, que era a sua segunda sim, opção, era a minha né? segunda opção. E aí, assim, terminei a faculdade, fiz uma faculdade, foi super legal, mas ainda era muito apegada aos meus pais. Voltava todo final de semana pra Pinhal. Então eu pegava, encarava um ônibus, demorava 5 horas. Era uma coisa de 2 horas de carro, mas eu não Aham. tinha carro na época. Pegava ônibus, era 5 horas pra ir, 5 horas pra voltar. Voltava chorando porque eu queria, era muito apegada. Tentei uma transferência pra Campinas pra ficar mais perto dos meus pais, não Não consegui, conseguiu. mas eu acho que era pra ser, né? Era pra ficar aqui Era pra mesmo. ficar aqui, era pra ser nossa mesmo, era pra ser de Ribeirão Preto. E hoje eu amo essa cidade. Ai. E aí, ao longo da faculdade, fui me apaixonando, gostava do que eu fazia e tudo mais, mas quando eu me formei, foi um baque. Foi assim, um balde de água fria, porque a realidade do recém-formado é uma coisa muito difícil na odontologia. Eu comecei trabalhando em clínicas populares, né, em clínicas de convênios, e eu não ganhava nada. Então eu posso falar que eu me senti uma prostituta da odontologia. Mas conta um pouquinho disso pra gente, como é En- que é essa realidade aí, Então, né? assim, Que foi uma, muita é gente uma nem realidade sabe. muito difícil, porque as pessoas. Aham. Eu saí da faculdade, até tenho amizade com professores, e até um dia eu conversei com eles. Eu falei, gente, vocês precisam falar isso pros alunos, porque a gente sai da faculdade achando que vai ser lindo, maravilhoso. Uhum. Eu não tinha ninguém na minha família que era dentista, então assim, pra mim foi muito difícil encarar um mercado onde tem muita competitividade, Muito. muitas clínicas, então assim, eles não pagam, essas clínicas maiores não pagam nada pra gente. O meu Aham. primeiro salário acho que não deu R$ 100. Olha só. Então assim, foi uma coisa bem, eu fiquei desesperada.
E para montar uma clínica é É muito muito caro, caro, né? era Porque tudo. cada material, a cadeira, né? A odontologia é uma profissão que você demanda dinheiro, porque para tudo, não adianta eu só montar o consultório e não Uhum. ter dinheiro. Eu tenho que comprar material, eu tenho insumos, então assim, é muita coisa, imposto e tudo mais. Então acaba sendo muito caro você montar um consultório. E não era a minha realidade recém-formada, e assim, eu acho que a gente não sai preparada para isso, Uhum. né? Então, assim, meu primeiro ano, aí eu ia fazer estágio com a Anne, né? Até então a Anne não tinha aqui, ainda não estava pronta a clínica, né? A Anne falou, aguenta, aguenta, aguenta. E eu fazia estágio com ela, não tinha espaço para eu atender lá. Então eu ia, acompanhava ela e trabalhava em outras clínicas. E aí foi um ano assim, nossa, que eu não gosto nem de lembrar, porque eu quase desisti. Eu acho que se no meu segundo ano não tivesse aparecido a Anne, eu acho que eu teria desistido da minha profissão. Eu até, no Olha, dia do dentista, sexta-feira, eu gravei uma mensagem pra Anne e eu agradeci ela. Falei, que Anne, lindo. se não fosse você, talvez, eu até me arrepio. Se não fosse você, talvez eu teria desistido da minha profissão. Que hoje eu sou realizada, hoje eu posso falar que eu amo ser dentista. Mas a Vitória lá de trás foi muito difícil mesmo, o começo. Mas depois deu tudo certo. E que importante você falar isso, Vitória, porque, Eu né, não para as tenho vergonha de esconder, porque pessoas. todo mundo passa Não, por e isso, é né? muito legal, né? É, Porque as pessoas às vezes já te vê aí hoje, essa Vitória, né? Que ela fala que é tímida, mas não é não, gente. É toda, né, ali mostrando, e você vê que é uma pessoa de sucesso, que ama o que faz, mas ninguém sabe o seu processo. sim, Ali é muito interessante que as pessoas saibam, né, o que é realmente, uma né? ansiedade, né? Mas foi um degrauzinho de cada vez, um passinho de formiga. Até hoje estar aqui, eu quero evoluir mais, quero melhorar mais, quero chegar, ser um pertinho de um pouquinho que a Anne é. Ai, Anne é maravilhosa. Por falar em É, Anne, gente, a gente tá na clínica Barsottini aqui. A gente tá. Vocês ouvirem campainha, alguma coisa no som, porque nós estamos aqui em plena clínica em funcionamento, sim. né? Porque a gente sempre faz isso. E logo a doutora Anne vai estar aqui também na identidade, tá? A gente tá tentando casar a agenda, porque a doutora Anne não para, né? Então hoje ela nem está em É, Ribeirão, nem tá aqui na né? O dia que clínica. a gente tá gravando, ela nem tá na clínica, mas É. Anne, né? Você não vai escapar da identidade. E aí conta como que foi. Aí esse segundo ano você já Aí, veio trabalhar aí eu na vim clínica trabalhar. Barsotti. Aí eu vim trabalhar com a Anne. Aí, assim, a clínica ainda. A Anne tinha acabado de inaugurar. Ajudei a Anne na mudança da clínica, Olha a só. trazer as coisas e tudo mais. Aí eu vim trabalhar com ela, a gente era só eu e ela. Então, assim, no começo também foi bem diferente, porque a Anne estava acostumada a atender sozinha. Os Aham. pacientes da Anne eram pacientes muito antigos que estavam acostumados a passar com ela. Aham. Não com né, eu era, sempre fui baixinha, Recém-formada, né? recém-formada, cara, todo mundo fala que eu tenho cara de criança. Então, assim, no começo, para os pacientes me darem credibilidade e me darem abertura para atender, também foi muito difícil. Eu lembro que a Anne falava assim, Vi, venha maquiada e de salto. A Anne e as estratégias. E eu sempre vim maquiada e de salto, porque assim dava uma enganadinha. Aham. Aí no começo eu acompanhava ela ainda, né, para muitos pacientes conhecerem. Aí ela falava, Vi, eu vou atender outro paciente ali na outra sala, finaliza aqui esse paciente. Ou então, Vi, faz um procedimento aqui, coisa simples, para o paciente criar, né, uma confiança em ser atendido por mim e não por Aham. ela, né? Que todo mundo queria ser Queria, atendido né, por por ela. ela. Tanto no começo, assim, muitos pacientes falavam, ai, não quero, quero a Anne. Mandava mensagem, quero horário com a Anne. Então, assim, no começo, até a gente conseguir, ela conseguir me introduzir, foi um pouquinho, né, um processo. Mas depois foi mais tranquilo. Aí, depois, logo eu comecei a minha especialização. Eu fiz especialização em dentística. Então, Uhum. dentística restauradora estética, que é restaurações, as lentes de contato, clareamento, tudo estético, né? Aham. E aí eu fui para essa área e tudo mais. Nós fizemos até juntas a especialização, foi em Araraquara, na Unesp. Foram 2 anos assim bem legais, onde eu fui me apaixonando cada vez mais. Mas a área da reabilitação eu não faço. Quem faz é a doutora Anne. Eu fiquei mais para a área da prevenção e tudo mais. Uhum. Aí, trabalhando, atendendo, nunca fiz essa parte da reabilitação.
terminei minha especialização e tudo mais, até que passou um tempo, a Anne comprou o Light Touch, que é o laser de alta potência. Que nós vamos falar desse tratamento incrível. Que encheu meus olhos, fiquei apaixonada. E aí a gente fez o treinamento aqui, o pessoal veio, deu o treinamento e tudo mais pra gente saber mexer no laser e tudo mais. E aí eu falei, gente, me apaixonei por isso. Eu falei, não, mas peraí, eu preciso entender mais, porque é um mundo totalmente diferente na odontologia, é um aparelho que tem muitas coisas para ser explorado, dá para fazer muita coisa com ele. Eu preciso me especializar nisso. E aí que eu fui atrás de fazer, então, uma habilitação, né, na parte de laser. Aqui na clínica eu sou habilitada a mexer no laser. Você tem que ter uma habilitação específica para poder mexer. Eu tenho uma habilitação específica, então eu sou habilitada, então eu faço. Não é assim, eu sou dentista, eu posso ali mexer, não. Eu comprei o laser de baixa potência e aí agora eu sei mexer em todos os lasers, de baixa potência e o de alta potência. E aí me apaixonei nesse mundo do laser, que foi um mundo muito diferente. E aí, nós temos um grupo do WhatsApp de vários dentistas e tudo mais, e aí conversando com um, conversando com o outro, congresso e tudo mais, apareceu o Airflow. Aí, no primeiro momento, eu falei, não, gente, era muito caro, um preço de um carro comprar esse equipamento, esse aparelho. Conversei com os meus pais, conversei com meu marido. Aí meu marido falou, não, Vitória, você tá louca, você vai gastar tudo isso. Não vai comprar. E aí, fiquei com aquilo. Falei, ai, tá bom, não vou comprar. Desanimei. Aí, em janeiro desse ano, de 2024, a gente tava conversando, a Anne me chamou e falou assim, Vi, você precisa investir no equipamento que eu vi no congresso, que eu acho que é a sua cara. Porque eu sempre gostei muito de fazer profilaxia, que são as limpezas. Sempre fui muito detalhista, então sempre gostei muito. E a Anne sempre me encaminhou muito, porque ela sempre confiou nesse meu trabalho em relação a isso, porque ela sabe que eu sou bem, assim, bem detalhista. E aí foi, depois que eu comprei o aparelho, fiz um treinamento e tudo mais, deu um boom nos meus atendimentos, graças a Deus. Então o aparelho chegou no final de fevereiro até agora, 300 pacientes atendidos. 300 pacientes atendidos? De profilaxia, só de limpeza. Então, olha só. Graças a Deus, foi assim, uma coisa muito boa ter comprado esse aparelho, é um diferencial, né? Aqui para a clínica. Aqui em Ribeirão, acho que nós somos a segunda ou terceira clínica a ter o aparelho. Então, é um super diferencial para a clínica. Foi um diferencial na minha carreira e tem sido. Porque é uma alta tecnologia, que há de mais moderno nessa parte de prevenção de profilaxia. Não, e a gente vê os seus olhos brilharem, né, ao falar nisso. Eu ia fazer umas perguntas pessoas. A gente fala que aqui a gente não tem script, a gente vai caminhando conforme vai acontecendo. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais da Vitória pessoal, mas é porque o olhinho dela brilha tanto, gente, quando a gente fala disso. E a gente vai mostrar toda essa modernidade enquanto a gente toma um café aqui, né? Diego tá trazendo um café aqui pra gente. O que eu fiz, doutora? Fala aí pra gente. Olha que lindo. Todos os detalhes, né? Não, Anne, né? Anne sendo Anne. Você fez a profilaxia, que então é a limpeza dos dentes. Então a gente vai... Fica aí que a gente vai tomar todos os detalhes. Cafezinho, vocês vão ver os detalhes e a gente volta para explicar tudo, para doutora Vitória explicar tudo, né? eu só vivi o processo. Vamos lá acompanhar com a gente. Perla, então hoje nós vamos fazer o procedimento da profilaxia, tá? Que é a limpeza dos seus dentes, das suas lentes, tá? E hoje nós vamos utilizar uma tecnologia nova aqui da clínica. É uma tecnologia, um aparelho suíço, é o que há de mais moderno no tratamento da limpeza. E você vai ver que é muito mais confortável o procedimento. Então, ó. Bem mais tranquilo. Tá? E um diferencial desse aparelho é que, como você tem as lentes, ele é menos abrasivo e ele não risca e nem corre o risco de soltar suas lentes.
Então, assim, para quem tem as lentes, é um super diferencial. É bem melhor fazer com esse aparelho. Vamos lá? Preparada? Deixar esse sorriso mais iluminado? Perla, a única desvantagem dele é que você vai tomar um banho grátis. Então, pode colocar o óculos. E eu sempre ofereço uma touquinha para não molhar o seu cabelo. Eu vou colocar um abridorzinho em você, tá? Que agora eu aplico um corante em você. E esse corante vai me mostrar... eu falo que é o corante fofoqueiro. Ele vai me mostrar onde está toda a sujeirinha, onde você precisa caprichar na escovação, tá? E também vai servir de guia na hora que eu estiver fazendo a limpeza para ver os pontos mais críticos, tá? Dá licença. Pode morder para mim. Perla, agora então eu vou te mostrar tudo onde está marcadinho de rosa e de roxo, é onde você precisa caprichar um pouco mais na escovação, tá? As lentes, elas não pigmentam tanto, não grudam tanta sujeira. Então você vai conseguir perceber a diferença, ó, que você tem as lentes e lá nos últimos dentes, você consegue ver? É dente seu, então é onde junta, gruda mais a sujeirinha, então tá mais pigmentado. Tá dando pra ver? Então, caprichar mais a escovação nesses últimos dentes. Uma dica, talvez a sua escova esteja com a cabeça muito grande. Então, tentar comprar uma escova com a cabeça menor para fazendo com que você consiga alcançar os dentes lá do fundo com mais facilidade. Mesma coisa aqui desse lado, ó. Consegue ver? Olha lá, seu último dente. Tô vendo. Tá bem manchadinho. Aqui, mais uso do fio dental, tá? Pode abrir. E, ó, na parte de trás, onde é dente, a gente consegue ver as manchinhas aparecendo mais, tá? Porque gruda mais sujeira. Certo? Mas tá tudo dentro da normalidade. Vamos lá fazer a limpeza? Pode abrir. Morde pra mim. Eu vou começar, qualquer coisa você levanta as mãos que eu paro, tá? A água começa geladinha, daqui a pouco ela esquenta. Que é um jato de água, mais eritrol, tá? Que é uma substância com a partícula bem fininha, como se fosse um pó, um talco, tá? E diferente do convencional, que é o bicarbonato, o jato de eritrol, ele não é abrasivo, então ele não vai riscar, não vai manchar suas lentes, tá? E além de tudo, ele é menos agressivo, então você deve estar percebendo que é como se você estivesse só passando um jato de água. Mas aqui não, aqui eu tenho um produto, tá? Que é esse diferencial do eritrol. Ele não é tão agressivo quanto o bicarbonato. Ele é mais confortável na hora do procedimento. Vira um pouquinho pra mim. Perla,
Então agora nós vamos remover todo o tártaro que você tem, tá? Então o jato, aquele primeiro jato que eu passei, ele já remove todo o tártaro que é mais novo, aquele tártaro mais mole, tá? Aí vai ficar um tártaro mais endurecido, que com o jato a gente não consegue remover. Então eu preciso do ultrassom, tá? Aqui nós utilizamos o piezo, é também uma tecnologia diferente, que a vibração dele é menor, então você vai sentir um conforto maior, tá? Não é tão desconfortável, não tem aquele barulhinho que tinha no outro, tá? Esse é mais confortável, tá? Então, o diferencial dele também é que eu só vou passar ele aonde você realmente tem o tártaro, tá? Então, não preciso ficar passando em todos, em tudo, fazendo com que você sinta muita sensibilidade, tá? Entendi. E o diferencial também, a água é morna. Então, para quem tem sensibilidade, não sente nessa hora, mais conforto, Mais conforto mesmo. tá? Vamos lá. Ele é legal que ele tem uma luz guia, pode abrir. Ele tem uma luz guia, ó, e eu posso passar ele em cima da sua lente, que ela não vai descolar, ela não vai riscar. O convencional, não. Se eu passar na sua lente, ela vai riscar, esse risco não vai sair e corre o risco da vibração do ultrassom convencional, ela descolar. Agora, esse por ser o piezo, ela não descola, então é bem mais seguro, além de tudo. Agora o abridorzinho, tá? Eu vou fazer uma aplicação em você com laser, com light touch. É uma tecnologia aqui na clínica, é um laser de alta potência. Ele é uma tecnologia israelense, tá? Ele tem várias funções. Em alguns pacientes eu gosto de aplicar ele depois da limpeza, pra gente fazer uma descontaminação. Se o paciente está com algum ponto inflamado, a gengiva sangrando, então ele vai descontaminar e vai dar uma saúde maior para sua gengiva. Nossa, que tá? legal. Ele é bem legal. E também para quem tem sensibilidade, naquele pontinho eu faço uma aplicação específica naquele ponto e o paciente, o laser ele faz uma dessensibilização da região, tá? Então assim, é um plus na limpeza. Nossa, que tudo. Tá? Então eu gosto de associar em alguns casos. É claro que depende de paciente para paciente, que eu falo que a limpeza é um tratamento individualizado. Às vezes o que você precisa, o outro paciente não precisa, tá? Nossa, é muito legal. E eu tô adorando mesmo essa explicação. Ah, mas eu faço isso com todos os pacientes. E eu porque tô eu aqui acho super prestando, não é por causa do programa, porque não. Eu tô prestando eu acho importante o paciente saber o que tá acontecendo, tipo, na hora, sabe? Eu acho legal, porque é tão chato quando você vai num lugar e a pessoa vai fazendo os procedimentos. E você nem Você fica sabe. eu fico muito ansiosa e eu não sei o que tá acontecendo, o que vai ser o próximo passo. Eu gosto de explicar. Pode abrir. Eu judio, mas eu também agrado. Agora a gente vai fazer uma hidratação no seu lábio, tá? Uma esfoliação e uma hidratação. Pode encostar. Pode encostar. Perla, é isso. Espero que você tenha gostado do nosso procedimento da limpeza com Airflow, tá? A limpeza eu indico a cada 6 meses, tá? Então a gente já deixa você pré-agendada na agenda. Quando der os 6 meses, a gente liga avisando que deu os 6 meses, para que a gente não se perca nos horários e você fique com a sua saúde bucal sempre em dia, sempre em ordem. Gente, obrigada, doutora, porque isso aqui eu tava até comentando. Gente, não é uma limpeza, é uma experiência. É uma experiência totalmente diferente. Ainda esse plus agora, hidratando meu lábio. Gente, o que é isso? Aqui é uma experiência. Vocês têm que vir pra cá. Você não sente nada. Eu tô impactada com isso. Que bom que você gostou. Espero amei. você na próxima. Já me marca, por favor. Gente, vocês acompanharam? Que experiência que eu tive. Eu falo que não foi uma limpeza, doutora, foi uma experiência. Mas explica pro pessoal da identidade, o que eu vivenciei ali, tudo de diferente, porque eu nunca tinha feito uma limpeza que eu não... Ela até perguntava pra mim, Perla, tá sensível? Porque é normal, né, sentir alguma sensibilidade. Sim. Mas a única que eu senti foi tão rápido que eu não tive nem tempo. E geralmente não é assim. Comigo, pelo menos, não é. Eu sinto bastante.
Bom, vamos lá. Então, o Airflow é uma tecnologia suíça, é um aparelho suíço. É um aparelho que ele tem um pó, com a partícula mais fina. Então, eu uso um pó de eritrol. Antigamente, no aparelho anterior, a gente usava o pó de bicarbonato, que ele é mais bruto, né? Posso falar Uhum. assim, ele tem as partículas maiores, então ele tem uma maior abrasividade, ele machuca mais a gengiva do paciente. Então, às vezes, o paciente terminava o procedimento e ia embora para casa sentindo a limpeza por dias ainda. Eu falava que parecia que tinha tomado um banho de mar, porque é Aham. aquele gosto salgado e tudo mais, ficava tudo sensível, né? Com o Airflow, não. Por ser o jato de eritrol, é como se fosse um talco, a partícula é bem mais fina, então é bem mais confortável. Parece que a hora que eu tô jogando o jato na sua boca, parece que é só um jato de água. Eu até aviso o paciente antes, eu falo, ó, é um jato de água com o pó, né? Mas só que o pó é muito fininho, então Aham. você quase não vai sentir Não. essa limpeza. Então a gente começa, tem 8 passos, é um protocolo GBT, que é a terapia guiada pelo biofilme. Por quê? Porque eu vou passar um corante nos seus dentes, vocês vão acompanhar no vídeo, Uhum. né? Eu vou passar um corante nos seus dentes, onde esse corante vai me mostrar onde está toda a sujeira, onde está todo o biofilme, gruda no dente. Uhum. Então, aí eu vou conseguir visualizar aonde está mais sujo, aonde está precisando higienizar o paciente, higienizar melhor. E aí eu vou conseguir ajudar o paciente. Então eu vou indicar uma escova de dente com a cabeça Como menor, você me como eu te indicou. indiquei. Eu vou indicar um fio dental diferenciado. Às vezes eu posso indicar uma fita dental encerada, que aí o paciente consegue deslizar melhor, não tem dificuldade na hora de passar o fio, fica mais confortável para o Uhum. paciente. Então eu vou conseguir olhar, visualizar onde o paciente está deixando a desejar na higiene bucal, tá? Então isso, e é legal também o paciente conseguir ver aonde ele está precisando caprichar melhor. Então eu entrego um espelhinho, o paciente vai olhar e vai falar, ó, tô precisando melhorar na escovação aqui, aqui, aqui. E em casa, ele já depois de ter visualizado em casa, ele vai conseguir melhorar essa questão na hora da escovação. Então, esse é um diferencial. E eu sempre gosto de fotografar para o paciente, depois o paciente volta daqui 6 meses, tem alguns casos que eu indico o paciente voltar 3, tem pacientes que vêm a cada 4 meses, que a gente consegue ver a evolução do paciente, então eu consigo comparar. E é muito legal o paciente visualizar Sim. isso, essa comparação. E então, esse é o primeiro passo. Então, eu vou passar o corante, vou fotografo inicial, depois fotografo com o corante. A gente não fotografou o seu até. É verdade. Fotografo com o Mas corante. filmamos, filmamos. Filmamos. Aí eu mostro para o paciente conseguir ver, e aí a gente vai para o primeiro passo, então, que é o jato de eritrol. Tá? Então eu vou remover todo esse corante. É legal que o jato ele consegue atingir até 9 milímetros de profundidade da gengiva. Então é um jato que ele atinge lá embaixo da gengiva. Então aqueles pacientes que têm muito tártaro, que tem placa, tem tártaro até lá embaixo, eu Aham. consigo remover toda esse tártaro, essa sujeira lá embaixo da gengiva. Então, assim, é um tratamento super diferencial, né? Então, eu consigo melhorar doenças periodontais, pacientes que têm problema de doença periodontal, têm problemas de gengiva inflamada. Então, é um super diferencial. Depois que eu passei o jato de eritrol, então do jato de água mais jato de eritrol, eu vou para a remoção do tártaro. No primeiro passo, todo aquele tártaro que é mais mole, aquele tártaro que a gente fala que é mais novo, Uhum. esse jato eu já consigo remover. Então, ele já remove todo esse tártaro mais novo. Então, eu só vou ali pontualmente onde ficou aquele tártaro mais endurecido, que o paciente não vai conseguir remover com a escovação, não vai conseguir remover com o fio dental, que precisa mesmo vir ao consultório para a gente fazer essa remoção. Eu vou com o ultrassom, que é também um diferencial do antigo. O antigo era um ultrassom normal, que tinha aquele barulhinho, o paciente sentia aquela sensibilidade maior. Então, eu vou com o ultrassom, a gente remove, é um piezo. Então, ele é diferente, o mecanismo
tem o aparelho é diferente. Aham. A vibração é menor, então o paciente É. não sente tanto aquela vibração, não sente ir para a cabeça aquela vibração, igual a Aham. gente fala. E também eu consigo controlar a intensidade de 0 a 10. Ah, eu consigo ir até o paciente falar, não estou sentindo nada. Então, consigo controlar isso também que o outro eu não conseguia controlar. E a questão da lente, ele não arranha a Questão, lente, né, que você me falou, que esse então eu assim, posso para passar. quem usa tem lentes ou então tem implantes de porcelana, né? Ele não risca, ele não é abrasivo e não descola a lente, porque assim, na limpeza convencional normal, na profilaxia normal com o aparelho normal, a gente nem pode passar ultrassom nas lentes, porque corre o risco de soltar e corre o risco de riscar. Aham. Então, era um procedimento que a gente não fazia antes, passar ultrassom, eu ia ali com um bisturi, ia ali com a curetra, tinha pacientes que tinham uma gengiva mais inflamada, ficava mais difícil, porque eu não podia ir com ultrassom Aham. e tudo mais, então era mais difícil. Agora, com esse aparelho não, com esse aparelho eu posso passar na lente, ele tem a ponta específica Aham. para quem tem lente, então não vai Não vai riscar, riscar, não não vai tem problema soltar. nenhum. E um grande diferencial, a água é morna. É isso que eu ia falar, gente, a água é A morninha. água é morna. Então, assim, para quem tem sensibilidade, não vai sentir. Porque a água morna deixa muito mais confortável o tratamento. É, parece que te dá aquela, né, É, com a sensação de paciente, eu fiquei assim, super relaxadinha. É. Falei, nossa. Porque tem paciente que só de você encostar o encostar gelado com dói. aquele geladinho da água da seringa, o paciente já pula na cadeira. Então, aí eu sempre falo, gente, vai começar gelado, mas vai esquentar. E todo mundo ama, porque é muito mais confortável. Muito, muito. Eu não posso falar que a limpeza não dói nada. Eu estaria mentindo. Dói sim, igual todo procedimento, mas é muito mais confortável. É. É muito mais, assim, confortável, muito mais eficaz. A gente consegue ver ali a diferença, e o paciente consegue sentir a diferença na hora do procedimento. Não, e interessante, né, que nem você falou, não é só mais confortável, mais eficaz, É mais né, eficaz. então ainda... Porque eu consigo atingir É. até lá embaixo, né? Fazer uma descontaminação. E assim, eu falo que todo paciente tem que ser tratado de uma forma individualizada. Então, às vezes, o que eu vou indicar pra você, eu não vou indicar pro seu marido, eu não vou indicar pra sua filha. Uhum. Cada um é um. Então, na hora que chega lá no consultório, eu consigo ver, ó, a Perla, eu nem preciso passar ultrassom, porque ela nem tem muito tártaro. Ah, não, a Perla já tem, ali a gengiva dela tá inflamadinha, então eu vou associar o laser, né, igual a gente associou no seu tratamento, eu vou associar o laser de alta potência Uhum. para fazer uma descontaminação ali na região, junto com o Airflow. Então, eu tenho esse poder do laser como um plus no tratamento. E eu gosto muito Entendi. de associar e de individualizar o paciente, porque eu não vou fazer o mesmo protocolo para todos os pacientes. Então, cada paciente de um jeito. Tem pacientes que eu indico vir a consultório a cada 6 meses, tem paciente que eu indico vir a cada 4 meses, tem paciente que vem a cada 2 meses. Nossa, Tem pacientes que dá pra eu falar, ó, pode vir uma vez por ano, tá tudo bem? tá tudo bem, tá tudo certo aí. Então, é isso que é legal, né? Isso que é o cada- diferencial, individualizar o paciente. Cada paciente é único mesmo. A Sim. minha experiência, que nem ela falou, dói. A minha, gente, como eu falei, por estar ali, eu quis passar por essa experiência até para que eu possa falar com vocês, né? Então, assim, Sim. a gente começou a entrevista depois que eu fiz, Aham. né, o Justamente pra você procedimento. falar a verdade, Pra né? eu poder falar como eu me senti. Eu achei que iria doer, assim, eu tava ali meio apreensiva, mas a minha experiência, embora eu seja uma pessoa aqui que não tenho tanta, eu tenho mais pra dor, tanta sensibilidade pra dor, então eu sou uma pessoa mais resistente. Mas eu achei que ia pegar, assim, sabe? Quando você foi. Eu falo que ela, quando foi pegar em alguma coisa que já parou. Já acabou. Então, É muito assim, rápido. foi muito rápido. Então, eu realmente não senti. É. Foi só essa vez também. É. Foi só uma Eu vez. conto essa história pra todo mundo. Então, a Anne tem uma paciente que ela morre de medo de dentista, de qualquer procedimento. Eu lembro quando a Anne ia fazer cirurgia nela, a Anne dava uma bolinha pra ela apertar, de tanto medo que ela Aham. tinha. E aí um dia ela veio comigo, o implante dela a coroa tava solta, ela veio pra eu apertar. Eu olhei e falei assim: olha, já tá na hora da sua limpeza. Vamos fazer? Dela, "Ah, não, pelo amor de Deus, não vou fazer. Daí eu falei, confia em mim. Eu prometo pra senhora que a senhora não vai sentir dor. E aí, conversando com ela, mostrando como é que tava, ela ficou super aliviada e falou, então tá, então eu vou vamos fazer. Super tranquilo, nem da bolinha ela precisou.
Olha Ela só. terminou a limpeza, ela gravou até um depoimento pra eu postar no Instagram. Ela gravou até um depoimento super realizada, super feliz. Marcou já o retorno dela daqui 6 meses. Sim, super tranquilo, não sentiu nada. Então, isso é muito gratificante. Sim, uma coisa que eu achei super interessante você falar do ultrassom, que ela me explicou na hora, que ele não precisa ir em todos, porque esse aparelho já tem. Sim. É, O que acontece? Então, com o jato, eu já consigo remover aquele tártaro mais mole. Então, Aham. eu só vou com o ultrassom na onde realmente está o tártaro endurecido. E Então, eu você não consegue preciso passar. visualizar isso E eu nele, né? Você consigo fala. visualizar. Então, eu consigo visualizar onde o tártaro tá. E é legal, também é um diferencial, é mais pra mim, né? Mas ele tem uma luz na pontinha. Então, eu É, foi consigo isso. enxergar ali todo o detalhe do dente. Não deixo passar nenhum É, pedacinho de gente, tártaro. eu vi. Ela é assim, É. milimetricamente ali, ela olha tudo, E realmente. assim, a prevenção é muito importante. Então, a pessoa estar com um sorriso saudável, uma gengiva saudável, vai prevenir doenças. Então, previne a diabetes. Principalmente para quem tem diabetes, jamais pode ficar com uma gengiva inflamada, jamais pode ter tártaro na boca. Então, assim, é muito legal isso, a saúde bucal, né? A prevenção é muito importante. Eu falo que a prevenção é em primeiro lugar, né? É. Se nós prevenirmos, é muito melhor, porque aí não vai ter problemas, não é? Não vai ter nenhuma complicação. Entendi. E agora, você finalizou com o último aparelho, como é que é o Com o Light nome? Touch. Light O Light Touch. Touch é o laser de alta potência, é uma tecnologia israelense, é o que há de mais moderno na odontologia em relação ao laser. Então, assim, ele tem várias indicações. Ele remove coroas, às vezes remove a lente. Então, o paciente já tem uma reabilitação. Ai, vamos supor, você já tem a reabilitação, você já tem as lentes. Ai, aconteceu um problema, quero trocar. Então, eu removo as lentes com o laser. Então, assim, o laser, ele tem interação só com a lente, com o cimento, desculpa, com o cimento. Então, ele vai direto no cimento e descola a lente. Então, Nossa, assim, então é muito assim, melhor para o paciente, é melhor para o dentista. Então, nós fazemos parceria com outros dentistas daqui de Ribeirão. O aham. dentista vem até aqui, a clínica, até amanhã eu tenho uma remoção. O dentista vem até aqui junto com o paciente, ou manda uma assistente, enfim. Aí nós fazemos a remoção, depois o paciente volta para o consultório para fazer, às vezes cimentou errado, enfim, volta para fazer, dar continuidade no tratamento. Então a gente tem essa facilidade, porque o dente, ele vai estar ali intacto. O laser não vai mudar o preparo do dente. O preparo tá ali mantendo do mesmo jeito. Então o laser tem Pro só a interação sofrimento só do cimento. paciente Então, porque antes a gente tinha que fazer na broca. Então, Então, assim, gastava a tarde inteira para remover uma boca inteira, né, enfim. Hoje, em 20 minutos, eu removo uma boca inteira com laser. Então, é muito melhor. nossa, muito melhor. Então você finalizou o meu foi finalizado Sim. para que porque Seu- ele tem muita função, Sim, né? então essa é uma das funções que eu falei. Então, ele remove cárie com laser, então eu não preciso mais Sério? do motorzinho, aquele barulhinho do motor que todo mundo tem pânico. Então, ele remove cárie. Às vezes, eu não preciso nem de anestesiar, dá pra remover só a cárie ali sem anestesia, sem nada. É muito Olha legal. só. É bem mais tranquilo. E no seu caso, a sua gengiva estava inflamada. Então tem um protocolo ali que eu faço que é uma descontaminação. Então eu uso muito para quem, ixi, o seu não era nada, mas assim, tem pacientes que vêm com a gengiva inteira inflamada. Então, terminou a limpeza, eu faço uma descontaminação para a boca ficar toda limpinha, sem nenhuma bactéria, para a gengiva ficar mais saudável, para a gengiva ficar rosinha, não ficar aquele aspecto Sim. vermelho de inflamação. Entendi. Então ele vai fazer essa descontaminação para finalizar a limpeza. Ai, tá com uma sensibilidade, tá tomando uma água gelada. Tem um lugar que tá mais sensível. Eu consigo aplicar o laser ali naquela região para fazer a dessensibilização daqueles dentes. Tem pessoas que sentem um dente só, tem pessoas que na boca inteira, enfim, a gente consegue fazer essa dessensibilização também. É muito legal. Muito legal, gente. E a Vitória, eu falo, e ela vai falando, os olhinhos dela vão brilhando. Até eu tava conversando com a Vanessa aqui nos bastidores, a gente vai falando com ela e o olhinho dela, gente, é paixão mesmo, né, por essa área. Ela é muito metódica para fazer essa limpeza. Como paciente agora, que eu acabei de vivenciar, tá, essa limpeza que vocês viram. Mais uma vez eu falo, para mim foi muito Tranquilo. tranquilo. E a água morna. Ajuda muito. Nossa, a água
água morna deixa você ali relaxada, né? É. Então, por isso que eu falo, é uma experiência e saber da eficácia, que é muito melhor, né? O que há de mais novo no mercado, né? E eu vejo que tecnologia vocês de aqui ponta. na Clínica Barçotino, vocês estão sempre ali, né? Sempre ali. antenados em todas as novidades para trazer o melhor para o nosso paciente. Entra, Diego, entra, porque eu preciso mostrar isso. Gente, eu vou usar a câmera dela agora. Peraí, ó, pra vocês. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Todos os detalhes. Personalizado aqui. Olha isso, gente. Dá um sorvetinho. Aqui, pra quê? Agora explica pra gente. Realmente o gelado, o que facilita a vida? Antes da gente parar, gente, peraí. O que acontece? Então, a gente entrega o sorvete, o paciente terminou a cirurgia, né? Terminou a cirurgia, procedimento cirúrgico com a doutora Anne. A gente entrega o sorvetinho para ajudar na cicatrização. Então, melhora a dor ali, o pós-operatório. O geladinho ali não vai deixar você ficar inchada. Então, não vai deixar sair tanto sangue. Então, a gente dá o sorvete para o paciente para aliviar ali o pós-operatório das cirurgias. Então, é um mimo para todo paciente que passa pelas mãos da Anne pós-cirúrgico. Eu passei, gente. Eu fui mimada. Então agora vocês vão acompanhar um pouquinho dessa clínica incrível enquanto eu me delicio aqui. Dá licença, gente. Um jaleco descartável pra mim. Emoção com emoção ou sem emoção que você quer brasileiro? Tem que ser com emoção, né, Bruno? Bora lá. Então, limpeza, instalava protocolos pra Anne, instalava coroas de implante. E aí a Anne comprou a Touch, que é o laser de alta potência. Pensei, nossa, tem laser na clínica, a gente tem uma baita ferramenta e eu preciso me decolar nesse mundo. Aqui na clínica a gente tem de alta potência e de baixa potência também. De alta potência a gente remove laminados, a gente remove tecido cariado, usado na parte de cirurgia. Então, antes o que a gente fazia com bisturi, hoje a gente faz com laser, então aumenta a gengiva, enfim, muitas coisas. E aí, para ajudar nesse processo, tem um laser de baixa potência. Então a gente acelera o processo de cicatrização. Bom, a Anne é uma professora para mim. Ela é uma pessoa muito exigente, mas ela também tem um lado toda amorosa, carinhosa. Ela gosta de que a gente caminhe pra gente ter um crescimento. Então, assim, hoje eu cresci graças a ela. Então, às vezes eu saio daqui que eu falo, meu Deus do céu, por que aconteceu isso? E aí depois eu vejo que é pro meu crescimento, é pra eu me tornar uma profissional melhor. E hoje eu gosto da odontologia, talvez graças às dificuldades que eu tive lá atrás. E voltando aqui, né, gente, a doutora Vitória, vocês acompanharam como a clínica tá incrível. Fala um pouquinho, né? Vocês têm várias especialidades. Nós temos aqui na clínica todas as especialidades, a gente só não tem a especialidade de ortodontia, então aqui na clínica a gente só não coloca aparelho ortodôntico. Do resto, a gente tem tudo aqui na clínica. Temos a doutora Bruna, que faz a parte de tratamento de canal. Ela também é especialista na sedação consciente. Então, por exemplo, paciente com muito medo, paciente muito ansioso, em qualquer procedimento, mas principalmente no procedimento cirúrgico, nós temos essa vantagem de fazer a sedação consciente com óxido nitroso. Então, a doutora Bruna fica o tempo inteiro na cirurgia com a doutora Anne, com o paciente com a máscara do óxido nitroso. Então, faz a sedação, o paciente está acordado, sabe tudo o que está acontecendo, só que fica relaxado. Então, ela monitora o tempo inteiro, faz monitoramento, né, da saturação, da frequência, para acompanhar o paciente. O paciente fica super tranquilo, relaxado, não sente nada. Já fizemos em cirurgia, já fizemos até um paciente que tinha muito medo, assim, de tudo mesmo. E aí eu precisava fazer uma raspagem, né, que ele tinha muito tártaro e tudo mais. Precisava fazer uma limpeza, uma profilaxia mais profunda, né? Então, para eu não ter que anestesiar esse paciente a boca inteira, a Bru fez a sedação. E assim, é incrível, o paciente consegue ter um conforto maior, consegue vir mais tranquilo, não tem aquela ansiedade, não tem aquele medo, né, do dentista. Então, a gente tem soluções para todo mundo. E também tem que ter uma especialização própria para poder fazer esse procedimento. Sim, a Bruna né? é certificada, ela tem a certificação. Então, ela é habilitada para fazer a sedação consciente.
E temos a nossa super doutora Anne, que faz a parte de reabilitação, faz a parte de implantes, a parte de cirúrgica. Então eu falo que a parte ruim é tudo com a Anne. Aí, Anne, ó, eu sou... A parte ruim que eu falo, a parte de cirurgia, né? Porque a parte de Aham. reabilitação é transformar a vida, né? É É, mudar o sorriso, é melhorar a autoestima das pessoas. é sensacional. É o que ela sensacional. O faz, trabalho dela é sensacional. incrível. Ela é. Impecável, sou suspeita pra falar. É. Então, assim, aqui na clínica nós somos um time bem, assim, bem unidas. E tem a Poli agora que entrou agora para ajudar a Anne, então ela é recém-formada também. Então ela remove sutura, faz a parte mais básica, assim, para ajudar a Anne, um apoio pra Anne, mas logo ela Uhum. tá com a gente, se Deus quiser. E que delícia. Agora vamos pra finalizar, mas me conta como que a gente pulou, gente. A gente tava na Vitória, do lado pessoal da Vitória, mas a gente já entrou ali, né, no trabalho. Mas me conta como que apareceu nisso a menina Vitória aqui em Ribeirão Preto, né, com 17 anos, faculdade. O Eduardo apareceu em que época da sua vida? O Eduardo apareceu na época da faculdade, então eu tava ainda, acho que no meu último ano. Ele era, na verdade, eu conheci ele no meio da faculdade, assim, logo no começo, porque ele era meu vizinho de porta de apartamento. Então, eu falo que foi amor à primeira vista. Eu lembro do primeiro dia dele descendo, assim, a rampinha lá da faculdade, e eu vi ele, eu falei, não tem vergonha de falar não, eu fiquei com aquele Borboleta no estômago. geladinho na barriga, minha perna tremeu, e eu falei, meu Deus. E aí eu me apaixonei, assim, por ele, mas não deu certo. Na época, logo depois eu comecei a namorar, e ele também. E aí aí, enfim, acabou o meu namoro, acabou o namoro dele. E aí eu curti uma foto antiga dele. E aí era bem dia do meu aniversário, ele me mandou parabéns, a gente voltou a conversar e tudo mais, vizinho de porta, não sei o quê. E aí a gente começou a ficar, né, a sair junto, só que ele não queria namorar. E eu apaixonada e ele nem aí pra mim. Não queria namorar, não queria namorar, ele era da balada. Aham. E aí, eu gostava dele e ele tava nem aí, mas só que não saía da minha casa, ele comia todo dia na minha casa, almoço e jantar, a gente dividia a compra do supermercado, porque era vizinho de Entendi. porta, né? Ele chegava do Vila Dionísio, batia na porta da minha casa, sempre naquele negócio, né? Nunca desprendia. Uhum. E aconteceu, fiquei grávida, os meus pais nem conheciam ele, e aí aconteceu, fiquei grávida, tomava anticoncepcional contínuo, aconteceu. E veio o Homero. Era pro Homero vir. Sim. E na época eu brinco que eu achei que eu tivesse com verme. Porque eu tomei vermífugo até, porque eu achava que eu tinha uma fome, mas uma fome, e eu estava grávida Aham. de 12 semanas e não Olha, sabia. Então, assim, e mulher, né, fazendo academia, coisas pesadas, tudo que uma mulher não pode fazer no primeiro trimestre de gravidez, eu fiz. E passou o primeiro trimestre, eu nem sabia que eu estava grávida. Aí, um dia depois do meu aniversário, eu tava no shopping com o Eduardo, aí ele tem mania de pesar na balança, na farmácia. Eu pesei e eu tinha engordado. Eu falei, gente, como assim eu engordei? Sendo que eu tô a rata da academia, como assim? Daí eu peguei e falei, tem alguma coisa estranha. E o Eduardo falou, faz um teste de gravidez, vai saber, às vezes tá grávida. Mas ele falou na brincadeira. Né? Nem... Aí eu falei, tá bom. Peguei, comprei o bendito teste de gravidez, cheguei em casa, fiz o teste. Pá, grávida. Não acreditei, fiz 4 testes pra ter certeza. E aí realmente não existe falso positivo, né? Só existe falso negativo. Realmente eu Você estava estava grávida de 12 grávida. semanas. No primeiro ultrassom eu já consegui ouvir até o barulho do coração dele. Olha só. E aí foi assim, eu fiquei apavorada, porque o Eduardo sempre falava pra mim, se um dia você engravidar, você vai ser mãe solo. E eu fiquei desesperada, eu falei, gente, esse menino vai me largar, e agora o que eu vou fazer? Mas não, desde o primeiro dia que eu fiquei grávida, ele me apoiou e ele esteve comigo. Eu lembro que, coitado, ele foi homem de verdade, porque ele foi pra Pinhal pra gente fazer ultrassom e tudo mais. Chegou na minha casa, abriram o portão, tava simplesmente minha família inteira. Tipo assim, família inteira Aguardando realmente. o Eduardo. Aguardando o Eduardo com churrasco. Então, assim, ele podia ter corrido aquela hora, mas ele enfrentou. Enfrentou, né? E aí, a família a minha família formada. toda, e aí foi muito gostoso. Aí nós começamos, né, arrumamos um apartamento pra gente morar, pra gente passar a morar juntos e tudo mais. Aí o Homero nasceu. Aí depois, nós não tínhamos casado ainda. Eu nem
nunca fui de casar, nunca foi meu sonho casar, ter filho, nunca foi meu sonho. E aí nós casamos no papel mesmo, só no civil, não fiz festa, não fiz nada. E estamos aí juntos há 5 anos, oficialmente, né? Aham. Sem ser casados, acho que tem 7 anos juntos, né? Entre todas as Nesse ficadas. todo esse É, esse relacionamento aí, e esse aí eu começo. já tô com o Homero, ele vai fazer 5 anos em janeiro. Que delícia. E aí eu me Conta- desdobro pra ser a mãe, a esposa, a dentista, Te pra conseguir entendo. todas as funções. Não é fácil. Não é, inclusive pra gente marcar aqui, É. gente, foi assim, eu não posso tal dia porque eu tenho a minha filha, não, É. nesse dia a minha, o meu filho, hoje eu busco o meu filho. Eu falei assim, não, eu te entendo, E Vitória, assim, vamos Desde o dia que eu organizar. descobri que eu tava grávida, eu decidi ser mãe. Então Uhum. eu acho que é muito importante a vida profissional, claro. Uhum. Mas eu também acho muito importante eu ser mãe, eu estar presente, eu conseguir buscar meu filho na escola, eu conseguir estar toda a diferença. presente junto com meu filho em vários momentos, né, da vida dele. Então, assim, Uhum. depois que eu tive o Homero, eu reduzi o meu trabalho, então eu não fico mais o dia inteiro aqui na clínica, eu trabalho meio período. Às vezes minha agenda lotou, as meninas falam, Vi, você pode vir nesse outro período que você não estaria aqui na clínica? Eu dou uma ajeitada lá em Aham. casa e venho. Mas eu também acho muito Importante você importante tá eu acompanhando estar, isso, né? junto dele, né? Porque vai passar, né? Sim, sim, bem rápido. Passa muito rápido. Muito Então, daqui a rápido. pouco ele tá na escola o tempo inteiro, daqui a pouco ele não quer saber mais de mim. Então, eu acho que é importante estar presente. É isso, ser mãe, né? Ser Que mãe. delícia. Que é maravilhoso. É, verdade. E agora eu queria que a Vitória deixasse uma mensagem para essas pessoas, porque a gente tocou em áreas tão importantes da odontologia, para quem está Sim. começando, para quem tá aí, saiu da faculdade, É. como você saiu. O que Não você desista. poderia deixar para essas pessoas? Não desista. Não é fácil o começo, tem que batalhar, mas tem que persistir e tem que confiar. Se essa é a sua vontade, se esse é o seu propósito, confia, entrega, que eu acho que quando a gente tem fé e quando a gente corre atrás, não adianta ter fé e ficar sentado esperando, né? Porque não cai do Verdade. céu. Então a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar e correr atrás. Que dá certo, que a gente sonha, a gente consegue realizar, desde que a gente faça acontecer. E eu acho que foi isso em todos os anos da minha vida. Eu sempre batalhei pelo que eu quis. Então, eu queria isso, eu fiz acontecer, entendeu? Até eu sou uma pessoa que se eu quero uma coisa, até que eu não consiga essa coisa, eu não vou sossegar. Então, eu acho que isso é em todas as áreas da minha vida, e na profissional principalmente. Então, assim, a Vitória lá de trás não acreditava que eu iria chegar, né, trabalhar numa clínica tão conceituada, trabalhar com a Anne. Então, assim, ter essa oportunidade, né, que eu tive, eu não imaginaria. E hoje, graças a Deus, não desistir, persistir, Você tá estou aqui. Linda, maravilhosa. Gente, foi um prazer conhecer sua identidade. Ai, o prazer foi meu. Foi um prazer conhecer mais de você. Você é uma pessoa incrível. Obrigada por essa oportunidade. Humano mais incrível ainda, né? Fica redundante, mas e assim, gente, identidade vai ficando por aqui. Eu já sei que vocês já estão apaixonados pela doutora Vitória. E vem muito mais pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo.